Eu sou Tia de Arcturus. Falarei com você agora. Nós chegamos a vocês à medida que seu mundo se aproxima do eclipse lunar parcial que seus astrônomos marcam para o dia 28 de agosto. E queremos falar de forma muito clara sobre a passagem de 10 dias ao redor dele, começando 3 dias antes, em 25 de agosto, e continuando por 7 dias depois, até 4 de setembro. Pode-se dizer que um grande reajuste cósmico está se formando para todos vocês. Vemos este período menos como um momento para coletar previsões e mais como um momento para se tornar muito claro sobre o que você ainda está pedindo ao mundo material que lhe dê. Uma grande parte da felicidade humana e também da dor humana tem estado atrelada ao que pode ser possuído, alcançado, protegido, lembrado, ganho, perdido ou tirado. O eclipse lhe dá um ponto útil de foco porque a Lua está sendo parcialmente coberta pela sombra da Terra e a imagem é simples o suficiente para que qualquer um entenda. Algo normalmente visível torna-se parcialmente oculto por um curto período e então retorna. Durante esta passagem, algumas das coisas que você usou para definir a si mesmo também podem parecer menos certas. O dinheiro pode parecer menos reconfortante, enquanto uma posse que antes carregava grande importância pode, de repente, parecer menos central. Um objetivo que você perseguiu por anos pode perder parte de sua carga emocional. Uma memória antiga conectada a uma pessoa, casa, emprego, relacionamento, conquista ou perda, pode retornar e pedir para ser entendida de outra forma. Nada disso exige que você jogue fora o que possui ou abandone a responsabilidade prática. Estamos falando sobre apego, que é diferente. O apego começa quando você silenciosamente pede a uma coisa material que lhe diga quem você é. Se você está seguro, se você é bem-sucedido, se você é amado, ou se seu tempo na Terra importou. A passagem do eclipse que se aproxima pode ajudar a expor esses acordos. Uma vez que você os veja, você pode mudá-los. Você poderia desfrutar do que é físico sem pedir que isso se torne sua fonte? Você poderia cuidar do que tem sem fazer com que sua paz dependa de mantê-lo para sempre? Essas são as perguntas que colocaríamos gentilmente diante de cada semente estelar e trabalhador da luz à medida que esta janela se abre. O apego material pode envolver uma casa, uma carreira ou uma mensagem antiga guardada porque ela ainda carrega outro capítulo. O tamanho do objeto lhe diz pouco sobre o tamanho do apego. O mundo material nunca foi o inimigo. Você entrou na forma para experimentar a forma. Você veio para tocar, construir, viajar, criar lares, trocar recursos, criar famílias, ganhar dinheiro e aprender o que a vida física pode ensinar. A mudança que estamos descrevendo diz respeito aonde você coloca sua dependência mais profunda. Uma casa pode ser amada sem se tornar prova de que você obteve sucesso. O dinheiro pode ser usado sabiamente sem se tornar a coisa que decide se você se sente seguro. Um relacionamento pode ser valorizado sem se tornar o único lugar do qual você recebe um senso de valor. Até mesmo uma posse alegre pode criar um forte apego quando você começa a acreditar que perdê-la significaria perder parte de si mesmo. A dor cria apego de outra maneira. Uma traição, perda financeira, divórcio, morte, humilhação, oportunidade perdida ou fracasso público pode se tornar um marcador material em torno do qual uma identidade é construída. Anos depois, o evento terminou, enquanto a identidade continua. Então, a verdadeira pergunta durante este eclipse não é simplesmente: do que devo abrir mão? Uma pergunta melhor é: o que você tornou responsável por lhe dar um estado interior que só pode vir do seu núcleo divino? Esse núcleo divino é a parte de você que permanece presente antes do cargo,
antes do saldo bancário, antes do status de relacionamento, antes dos elogios, e depois que cada uma dessas coisas muda. A conexão com a fonte torna-se mais fácil de reconhecer quando você para de exigir que o mundo físico o tranquilize continuamente. É por isso que deixar ir pode parecer desconfortável e estranhamente aliviador. Você está removendo da matéria uma responsabilidade que a matéria nunca foi projetada para carregar. Você ainda paga contas, protege o que precisa ser protegido, faz planos e lida com responsabilidades práticas, enquanto simplesmente se recusa a tratar as circunstâncias em mudança como a autoridade final sobre seu valor e sua estabilidade interior. Essa é uma forma muito madura de desapego espiritual e é um dos principais convites que vemos dentro desta janela de eclipse. O desapego saudável permite um desfrute mais profundo, porque você pode apreciar uma pessoa, lugar, objeto ou conquista enquanto ele está presente, sem fazer da posse permanente o preço da gratidão. No auge do eclipse, a lua cai em Aquário sideral, dentro da mansão lunar chamada Shatabisha. Suas tradições védicas traduziram este nome de maneiras que apontam para 100 curadores, ou 100 remédios, e associam esta parte do céu a Varuna e a Rahu. Não estamos pedindo que você se torne um astrólogo para trabalhar com esse simbolismo. A parte útil é muito simples, porque a cura geralmente começa vendo claramente o que tem operado sob a superfície, e Shatabisha tem sido associada há muito tempo ao diagnóstico, reclusão, observação profunda e a disposição de sair de padrões sociais familiares. Em linguagem simples, este eclipse pode ser usado como um check-up sobre seus apegos. O que drena você porque você continua tentando preservá-lo? O que você continua revisitando porque quer que o passado lhe dê um final diferente? Rahu é frequentemente ligado, na astrologia sideral, ao apetite, à ampliação, à fascinação e à tendência de ficar absorto em uma experiência, o que torna este posicionamento útil para um tipo muito específico de honestidade espiritual. Você pode olhar para onde o desejo se tornou dependência, onde a curiosidade se tornou obsessão, ou onde a dor se tornou uma história que você repete porque não sabe mais quem seria sem ela. Shatabisha também carrega uma qualidade interior, e é por isso que alguns de vocês podem se sentir menos interessados em multidões, comentários, mensagens constantes ou explicações intermináveis durante estes dias. Um pouco mais de silêncio pode parecer natural, e nós o encorajamos a usá-lo bem, sem confundir silêncio com afastamento do amor ou da responsabilidade. Queremos dizer dar à parte mais profunda de você espaço suficiente para falar, sem ser interrompido a cada 30 segundos pelo mundo material. Às vezes, a liberação mais clara começa com uma frase honesta dita em particular. Isso importou muito, e você não precisa mais que isso o defina. O silêncio pode ajudá-lo a ouvir a diferença entre um desejo genuíno e um hábito que foi simplesmente repetido por anos. A turbulência emocional pode ser muito forte em muitas pessoas durante esta fase. Luas cheias já tendem a ser usadas simbolicamente como tempos de culminação, e um eclipse pode adicionar uma sensação de urgência ao que quer que tenha sido reprimido. Adicione os temas que acabamos de descrever: apego, identidade, dor antiga, prioridades em mudança. E torna-se fácil ver por que os temperamentos podem se encurtar. O luto pode surgir rapidamente e conflitos antigos podem, de repente, parecer muito mais importantes do que pareciam uma semana antes. Nossa orientação aqui é simples. Retire-se para a quietude com mais frequência e dê ao sistema nervoso menos argumentos para processar. Deixe algumas mensagens sem resposta até que a carga emocional tenha se estabilizado. Afaste-se de conversas que estão se tornando performáticas, cruéis
ou circulares. Mais importante, inclua a oração silenciosa de perdão pelas pessoas que estão em turbulência, incluindo aquelas que se comportaram mal com você. O perdão não apaga consequências, não requer reconciliação, nem coloca você de volta em situações inseguras. Você pode manter um limite e ainda liberar o ódio. Você pode denunciar erros e ainda se recusar a construir sua identidade em torno da vingança. Essa distinção importa porque muitas pessoas espirituais confundiram perdão com acesso, embora os dois sejam diferentes. O acesso é prático, enquanto o perdão é interno. Durante a passagem do eclipse, a forma mais forte de perdão pode ser completamente silenciosa, não exigindo nenhum anúncio nem mensagem a ser enviada. Você pode sentar-se silenciosamente e dizer, com suas próprias palavras, que esta pessoa seja libertada do estado que a levou a causar danos, que você seja libertado de carregar o dano adiante, que a sabedoria chegue a todos os envolvidos. Então você pode continuar com o seu dia. O que aconteceria em seu mundo se milhões de pessoas parassem de usar a dor privada como permissão para produzir mais dor? Essa pergunta vale a pena ser levada ao longo destes 10 dias, porque muitas das tempestades que você testemunhará serão emocionais antes de serem qualquer outra coisa. A maturidade emocional pode parecer pouco impressionante por fora. Dormir antes de responder, baixar o tom de voz, sair da sala ou orar em particular em vez de provar um ponto publicamente. A possibilidade de oscilações emocionais de maior magnitude é muito provável durante esta janela. Então, por favor, esteja ciente disso. Entendemos por que isso acontece, porque a dor quer reconhecimento, e a mente humana muitas vezes repete um evento porque está tentando entendê-lo, impedir que aconteça novamente ou imaginar a resposta que gostaria de ter dado na época. Eventualmente, no entanto, a repetição para de ensinar e começa a aprender. A passagem do eclipse pode ajudá-lo a notar esse ponto. Você já recebeu a lição? Aprendeu o limite e mudou o comportamento? Se sim, o sofrimento em si não precisa mais permanecer no comando. Este é um lugar onde o propósito original da dor pode ser concluído. Você pode manter a sabedoria e liberar o contrato emocional com o evento. Você pode lembrar, sem ensaiar. Você pode proteger a si mesmo sem viver na expectativa de outro ataque. É também por isso que pedimos oração por aqueles que o prejudicaram. A oração muda o papel que você está desempenhando dentro de si mesmo. Você deixa de ser permanentemente definido pelo que outra pessoa fez para ser alguém que decide o que acontece a seguir dentro de sua própria consciência. Isso é criatividade em uma forma prática. Nada mágico está sendo alegado aqui, e não estamos fingindo que um evento não aconteceu. Você simplesmente escolhe o que o evento tem permissão para continuar tirando de você. Uma memória dolorosa pode ter levado um dia, um ano, dinheiro, confiança, um relacionamento ou uma oportunidade. Você não precisa entregar a ela outra década de paz interior também. Deixe o eclipse ser um ponto final para essa troca onde quer que você esteja pronto. Algumas liberações acontecerão imediatamente, enquanto outras se desenrolam em estágios, e ambas as formas de liberação são válidas. O movimento importante é para longe da posse emocional pelo passado e em direção a uma conexão viva com a fonte, que está disponível antes, durante e depois de cada mudança externa. Alguma liberação pode dizer respeito a pessoas que nunca se desculpam ou mudam como esperado. Esperar pela transformação delas mantém sua paz dependente delas. O perdão permite que seu processo interno continue de qualquer maneira. Também lhe daremos uma frase: torne-se o surfista sideral. Um surfista não controla o oceano, não exige que todas as ondas cheguem no mesmo tamanho,
E não assume que uma tempestade significa que o oceano se voltou contra ele. A habilidade é aprender como ler o movimento, manter o equilíbrio, responder rapidamente e permanecer flexível enquanto algo maior está se movendo sob a prancha. Aplique isso muito simplesmente ao mundo material. Notícias, mercados, pessoas, tecnologia, instituições, planos e até mesmo suas próprias preferências continuarão a mudar. O surfista galáctico é a semente estelar que para de exigir condições externas estáveis antes de escolher um relacionamento interno com o divino. Você aprende a surfar a crista da mudança sem se tornar viciado na tempestade. Você se mantém informado sem viver dentro das manchetes. Você gerencia dinheiro sem adorar o dinheiro. Você cuida do corpo sem tratar cada sensação como uma profecia. Você ama as pessoas sem exigir que elas permaneçam exatamente como eram quando você as amou pela primeira vez. É isso que significa surfar a crista. Adaptabilidade com profundidade espiritual. Muitas pessoas tentam se sentir seguras prevendo a próxima onda e temendo cada tempestade do mundo material antes mesmo de ela chegar. Elas coletam previsões, análises políticas, expectativas de mercado, leituras psíquicas e toda e qualquer outra forma de aviso prévio. A informação pode ser útil, mas nenhuma quantidade de informação pode produzir um mundo no qual nada inesperado aconteça. A verdadeira estabilidade vem de saber que sua conexão com a fonte pode sobreviver à surpresa. Uma mudança de planos poderia se tornar algo que você sabe como enfrentar, em vez de algo que você teme automaticamente? A janela do eclipse pode dar muitas chances de praticar isso. Algumas pequenas, como um atraso ou um compromisso cancelado, e outras maiores. O tamanho importa menos do que a resposta. Fique solto, gentil e conectado, enquanto lê a onda que está realmente presente, em vez de lutar contra a onda que você achou que deveria ter chegado. A imagem do surfista lembra que o equilíbrio é ativo. Estabilidade espiritual significa fazer ajustes práticos, sem interpretar cada mudança como prova de que você falhou ou foi abandonado pela fonte. Ancorar a energia do amor-luz é a prática mais importante que podemos enfatizar para este capítulo, e queremos dizer isso com mais força do que qualquer previsão sobre o que pode acontecer fora de você. Esta é a pedra fundamental do próximo capítulo para a humanidade, porque cada novo arranjo social, cada tecnologia futura, cada forma de contato e cada tentativa de unidade refletirá, eventualmente, a qualidade que os seres humanos conseguem manter dentro de si mesmos. Amor-luz, na linguagem que usamos com vocês, não é um brilho abstrato nem uma performance de positividade. Descreve um estado em que o amor guia o uso da inteligência e a inteligência dá ao amor uma forma prática. Você o ancora trazendo-o para o corpo, a voz, a decisão, a compra, o desacordo, a interação familiar, o dia de trabalho e o pensamento privado que ninguém mais ouve. 10 minutos de quietude podem ajudar, mas a ancoragem é completada através do comportamento. Diga uma frase com mais gentileza do que a situação parece merecer. Recuse um convite para fofocar e dê a outra pessoa espaço para se acalmar antes de exigir uma resposta. Pague pelo que usa, cumpra acordos, admita erros rapidamente, estabeleça limites sem crueldade e ofereça assistência sem precisar de elogios, porque estas são formas físicas de amor-luz. Durante a janela do eclipse, sugerimos um curto período de quietude a cada dia em que o único propósito seja a conexão com o núcleo divino. Nenhuma visualização complicada é necessária. Simplesmente sente-se, respire normalmente, tome consciência do centro do peito e do abdômen inferior.
e lembre-se do fato simples de que a existência já está ocorrendo através de você antes que a mente adicione uma história. Então faça uma pergunta: como seria o amor na próxima coisa comum que você fizer? Leve a resposta para a ação. É assim que uma corrente espiritual se torna ancorada. Ela sai da cadeira de meditação e entra na cozinha, no escritório, no veículo, na conta bancária, na conversa difícil e na maneira como você fala sobre pessoas que não estão presentes. A humanidade não constrói o próximo capítulo apenas com conceitos. Vocês constroem a partir de escolhas incorporadas repetidas. E esta passagem de eclipse lhes dá um período excepcionalmente concentrado, no qual podem fazer essas escolhas deliberadamente. Amor-luz também inclui pensamento claro, o que significa que a ação amorosa pode envolver dizer não, verificar um fato, terminar uma troca não saudável ou se recusar a permitir comportamento destrutivo. Gentileza e discernimento pertencem um ao outro. O relacionamento entre a humanidade e a Terra permanece parte deste trabalho e talvez mais profundo do que nunca. O planeta físico é onde suas decisões espirituais se tornam mensuráveis. Cada vez que você responde a partir da presença, em vez de reagir a partir do ego, a corrente divina entra na matéria através de um ser humano. Isso é ancorar no sentido mais literal que podemos oferecer. Você toma algo invisível, uma intenção, uma qualidade, um relacionamento com a fonte, e dá peso através da ação. A Terra recebe o resultado porque a ação ocorre aqui. Seus corpos recebem o resultado porque são os instrumentos que o realizam. É por isso que o coletivo desperto importa mesmo quando nenhum evento dramático está acontecendo. Você não precisa ser reconhecido publicamente por esta contribuição. Um pai calmo muda a atmosfera de um lar. Um empregador que se recusa a humilhar trabalhadores muda um local de trabalho. Alguém que perdoa em particular remove mais uma fonte de hostilidade da rede humana. Estes são exemplos modestos e são úteis porque o próximo capítulo deve ser habitável em uma terça-feira comum. O eclipse pode, portanto, tornar-se um reajuste prático em seu relacionamento com o mundo físico. Pergunte o que você possui que realmente usa. Pergunte o que você mantém apenas porque representa uma identidade mais antiga. Pergunte o que você compra quando está sozinho, com raiva, entediado ou tentando provar algo. Nenhuma dessas perguntas requer austeridade. A vida física alegre é bem-vinda. Você está se afastando da dependência, não do prazer. Queremos que o mundo material se torne um lugar onde o divino seja expresso, em vez de um lugar do qual você demande continuamente provas de que o divino se lembrou de você. Essa única mudança no relacionamento pode liberar uma quantidade enorme de pressão da vida humana. Caminhe lá fora sem pedir à terra por um sinal. Note o vento, as árvores, o chão, a água e o céu como realidades físicas às quais você já pertence. Pertencer nem sempre precisa de um anúncio místico. Muitos de vocês também podem notar uma experiência muito diferente durante e após o eclipse. Ondas espontâneas e marcantes de felicidade. Usamos a palavra felicidade com cuidado, porque não estamos descrevendo um estado constante de êxtase, mas períodos repentinos nos quais a pressão mental usual desaparece e um profundo bem-estar aparece sem uma causa material óbvia. Pode durar 30 segundos, 20 minutos, uma tarde ou mais. Uma pessoa pode estar lavando a louça e, de repente, sentir-se completamente contente. As lágrimas podem vir sem tristeza anexada, e a música pode soar incomumente rica. Essas experiências podem chegar mais facilmente para aqueles que ficam fora do drama coletivo, porque o sistema nervoso tem silêncio suficiente para registrar estados mais sutis. Não há prêmio por tê-las,
e nenhuma falha em não tê-las. Pedimos que não as persiga, compare ou transforme em outra posse espiritual. No momento em que você diz, como você faz isso acontecer de novo? A mente material já tentou possuir a experiência. Deixe a felicidade ser livre, receba-a quando ela vier e deixe-a ir quando ela partir. Seu valor é, em parte, que ela ensina algo que o velho paradigma material nunca poderia ensinar muito bem. A alegria nem sempre precisa de um objeto. Você se treinou para dizer que está feliz apenas quando conseguiu, ganhou, consertou ou recebeu algo. Uma onda de bem-estar sem causa interrompe essa equação. Ela mostra ao corpo diretamente que um estado bom pode surgir da própria conexão. A liberação de um apego cria espaço, e às vezes a primeira coisa sentida nesse espaço é o alívio. O alívio pode se aprofundar em gratidão, a gratidão pode se aprofundar em amor, e o amor pode se tornar felicidade por um curto período. Deixe a sequência ser natural. A felicidade também pode chegar como ausência. Nenhum argumento na mente, nenhuma necessidade urgente de verificar o que todos os outros estão dizendo, nenhuma pressão para consertar a próxima hora. Sementes estelares podem passar tanto tempo lendo sobre ascensão, contato, astrologia, história oculta, eventos futuros, origens da alma, sinais e previsões, que o estudo do despertar começa a substituir a experiência de estar desperto. Dizemos isso com carinho, porque a curiosidade é uma grande força e abre portas. Eventualmente, no entanto, algumas portas precisam ser atravessadas em vez de pesquisadas novamente. Os 10 dias de 25 de agosto a 4 de setembro são excelentes para notar onde a informação se tornou um substituto para a conexão. Quantas explicações você precisa antes de se permitir sentar em silêncio? Quantos sinais você precisa antes de admitir que algo em sua vida material terminou? Isso não significa abandonar o discernimento ou aceitar cada sentimento como orientação. Dê tempo para decisões importantes, verifique fatos onde os fatos importam e procure ajuda profissional onde o conhecimento profissional for apropriado. O ponto espiritual é mais estreito. Um ser humano pode saber 1000 conceitos sobre conexão divina e ainda evitar 5 minutos de contato direto com seu próprio estado interior. O eclipse convida à experiência. Sente-se com o que está realmente presente. Note o que o corpo faz quando uma certa obrigação é mencionada. Note se um objetivo antigo ainda produz vivacidade genuína ou apenas pressão. Note a rapidez com que a paz retorna quando o telefone é desligado. A experiência direta dá informações que a teoria não pode substituir. Sempre quisemos que a humanidade se conhecesse como parte de uma família galáctica maior, mas conhecer a si mesmo começa aqui, dentro da experiência imediata que você já está tendo. Quanto mais honestamente você encontrar essa experiência, menos facilmente você será puxado por cada nova alegação que aparece fora de você. Um curto período sem conteúdo espiritual pode ser revelador. Você pode descobrir o que realmente sabe uma vez que a linguagem emprestada fique quieta, então retorne aos ensinamentos como apoio em vez de substituição. Muitos em seu mundo foram ensinados a manter um desejo tão fortemente que o desejo se torna outra fonte de tensão. Você pede o relacionamento, a casa, a quantia de dinheiro, o reconhecimento, a cura ou a oportunidade, e então monitora a realidade constantemente para ver se ele chegou. Isso mantém o resultado material na posição de juiz. Uma abordagem mais útil é tornar-se claro sobre a qualidade sob o desejo. Talvez a casa represente paz. Talvez o dinheiro represente liberdade. Talvez o relacionamento represente intimidade.
O eclipse pode ajudar a separar a essência do objeto. Você pode continuar a preferir o objeto enquanto começa a cultivar a essência antes que o objeto apareça. Isso não é fingir que você já possui algo que não possui. É recusar-se a adiar cada estado interior desejado até que as condições externas cooperem. Essa mudança torna a criação menos desesperada e mais inteligente. Você toma decisões melhores a partir da estabilidade e reconhece oportunidades que teriam sido invisíveis enquanto obsessivamente focado em uma rota. O progresso nem sempre precisa parecer linear. Um problema pode permanecer travado por muito tempo e então se resolver rapidamente, porque uma conversa acontece, uma ideia aparece, um apego cai ou uma suposição é finalmente questionada. Deixe espaço para isso. O eclipse é especialmente adequado para liberar a crença de que a luta prova o valor. Você não precisa sofrer por um resultado antes de ter permissão para desfrutá-lo. Você precisa participar, fazer escolhas, fazer o trabalho que pertence a você e permanecer aberto a rotas que a mente planejadora não inventou. E se o resultado vier de forma diferente? E se o desejo mudar depois que você se tornar mais conectado com a fonte? Essas perguntas podem afrouxar o aperto sem pedir que você pare de criar. O desejo em si não é o problema. Ele dá direção e mantém a criatividade em movimento. A questão é se ele pode permanecer aberto o suficiente para evoluir à medida que mais sabedoria se torna disponível. Seu relacionamento galáctico maior também pertence a esta discussão. A prontidão da humanidade para uma comunidade galáctica maior sempre envolveu mais do que aceitar que outras inteligências existem. Ela é demonstrada em como você responde à diferença. Você pode encontrar um ser, cultura, crença ou perspectiva que não o espelhe, sem se mover imediatamente para a superioridade, adoração, hostilidade ou pânico? O mesmo treinamento está disponível com outros humanos todos os dias. E é por isso que o respeito, a empatia e a capacidade de permanecer curioso em torno da diferença ainda importam tanto. A pessoa desperta não precisa forçar outra pessoa através desse processo. Seu papel é modelar estabilidade interior suficiente para que informações desconhecidas possam ser consideradas sem colapso emocional. O eclipse contribui indiretamente ajudando você a afrouxar o apego a velhas identidades. Uma pessoa que precisa que uma visão de mundo permaneça inalterada para se sentir segura resistirá naturalmente a informações que a ameacem. Uma pessoa que construiu conexão com o divino sob a visão de mundo tem mais espaço para aprender. Você pode se tornar menos apegado a estar certo e menos apegado a ser visto como especial, porque acreditou em algo antes do público em geral. O ego espiritual pode ser outra posse material, embora ninguém possa segurá-lo nas mãos. Libere isso também. Contato aberto, divulgação e uma identidade galáctica mais ampla serão mais saudáveis quando a humanidade os encontrar como uma espécie em amadurecimento, não como pessoas procurando uma nova autoridade para adorar ou um novo inimigo para culpar. A maturidade galáctica também significa permanecer totalmente humano enquanto sua visão de mundo se expande. Você não precisa desprezar a Terra para amar as estrelas. O relacionamento mais amplo cresce a partir de valorizar seu próprio mundo enquanto se torna curioso sobre os outros. Material emocional antigo pode surgir em sonhos durante seu canal de eclipse. Cada imagem não precisa ser tratada como uma memória literal de vida passada, nem cada sonho decodificado como uma mensagem de outro reino. Algumas experiências podem parecer espirituais, algumas podem ser processamento psicológico e algumas podem simplesmente ser a mente reorganizando material antigo enquanto você dorme. A pergunta útil é a mesma em cada caso.
O que isso está mostrando a você sobre o que você ainda carrega? Os seres humanos carregam padrões emocionais antigos por um longo tempo. Alguns começam na infância, alguns vêm através de sistemas familiares e cultura, e alguns são entendidos por você em termos de outras encarnações. Qualquer que seja a linguagem que você use, a cura ocorre quando o padrão é reconhecido, sentido com segurança, entendido e não mais permitido a tomar todas as decisões novas. O eclipse pode trazer uma cena antiga de volta à consciência, porque você está finalmente pronto para olhar para ela sem se tornar a pessoa que você era dentro dela. Essa diferença é enorme. Você pode lembrar do eu mais jovem, do eu em luto, do eu traído ou do eu assustado, e pode oferecer a essa versão de si mesmo algo novo. Você entende por que isso importou. Você entende por que isso doeu. Você está aqui agora. Você tem mais escolhas agora. Isso é integração em linguagem simples. Nenhum ritual dramático é necessário. Você para de abandonar partes anteriores de si mesmo simplesmente porque aprendeu mais. A compaixão permite que a parte antiga relaxe. E uma vez que ela relaxa, não precisa mais continuar repetindo o mesmo alarme. Isso também ajuda a explicar por que o perdão e a conexão divina pertencem um ao outro. A fonte não exige que você odeie uma versão anterior de si mesmo antes que possa crescer além dela. Você pode agradecer a uma estratégia antiga por levá-lo através de um capítulo difícil e ainda assim aposentá-la. Isso é liberação sem rejeição, uma das formas mais limpas de cura disponíveis nesta janela de eclipse. O arrependimento muitas vezes suaviza quando você lembra quais informações, recursos e apoio estavam realmente disponíveis para você na época. Qual, então, é o papel das sementes estelares e trabalhadores da luz, enquanto muitos ao seu redor podem estar emocionalmente inquietos? Vocês não precisam de milhões de pessoas tentando controlar o coletivo de suas salas de meditação. Vocês precisam de pessoas suficientes que possam permanecer decentes enquanto a pressão é alta, que possam ouvir a raiva sem automaticamente devolver a raiva, manter um limite sem humilhar a pessoa do outro lado, e amar outras pessoas sem tentar gerenciar todo o caminho delas. Este é um trabalho avançado precisamente porque parece tão comum. A janela do eclipse dá uma chance concentrada de praticá-lo. Você pode entrar em 25 de agosto carregando 10 ganchos emocionais e chegar a 4 de setembro carregando 6. Isso é progresso. Você pode perdoar uma pessoa, mas ainda precisar de tempo com outra. Isso também é progresso. Você pode descobrir que um objetivo material valorizado ainda importa genuinamente e outro não. Isso é clareza. Você pode não sentir felicidade alguma e ainda se tornar mais gentil. Isso é movimento espiritual. O ponto não é fabricar uma história dramática de eclipse. O ponto é usar bem a passagem. A humanidade passou muito tempo acreditando que grandes mudanças devem chegar através de grandes espetáculos, mas muito do que importa a seguir acontecerá através de decisões menores, feitas por pessoas que não precisam mais de espetáculo para permanecerem comprometidas. Você poderia se tornar tão simples? Sua espiritualidade poderia sobreviver a um dia comum, permanecendo presente enquanto paga uma conta, limpa um quarto, lida com um parente difícil ou lê uma manchete perturbadora? Se a resposta se torna cada vez mais sim, então o eclipse o serviu muito bem. A ajuda de nós, guias, entes queridos ou da fonte pode parecer mais silenciosa do que o esperado. Um pensamento útil, uma interrupção oportuna, um corpo mais calmo ou uma opção prática subitamente notada. À medida que os 7 dias após o eclipse levam você em direção a 4 de setembro, note o que permanece após a intensidade emocional ter passado.
O resultado mais útil não será uma previsão cumprida ou um sinal dramático recebido. Será um relacionamento mais silencioso com o mundo material e um relacionamento mais forte com o núcleo divino. Você ainda viverá aqui. Você ainda ganhará dinheiro, perderá dinheiro, possuirá coisas, amará pessoas e participará plenamente da existência física. A diferença é que menos dessas condições mutáveis serão solicitadas a carregar o peso da sua identidade. Isso liberta o mundo material para ser experimentado, em vez de adorado ou ressentido. Mantenha a imagem do surfista galáctico. A onda muda e você permanece capaz de surfar. Mantenha a oração de perdão, porque a turbulência tentará muitas pessoas a criar um segundo ferimento a partir do primeiro. Mantenha a prática de amor-luz, porque é a pedra fundamental do que a humanidade constrói a seguir, e porque cada possibilidade futura se torna mais segura quando a inteligência é unida ao amor. Mantenha algum espaço para a felicidade espontânea, que pode aparecer quando o drama não estiver mais preenchendo todo o espaço disponível. Mantenha o ensinamento de Chata Bicha como uma pergunta simples dos 100 curadores. O que você está finalmente pronto para diagnosticar honestamente o suficiente para liberar? O movimento da humanidade em direção a uma comunidade galáctica mais ampla começa com a forma como vocês tratam uns aos outros aqui. Quanto mais você puder encontrar a diferença sem ódio, a mudança sem pânico, a perda sem perder a si mesmo e o desconhecido sem render seu discernimento, mais pronto você se torna para tudo o que é maior que se segue. Nós, no Conselho dos 5, vemos este eclipse como um ponto de limpeza útil. Não porque a Lua forçará alguém a mudar, mas porque milhões de pessoas podem optar por usar o mesmo evento celestial como um convite compartilhado para se tornarem menos possuídas pelo que passa e mais conectadas com o que permanece. Use bem estes 10 dias. Mantenha as responsabilidades práticas no lugar. Fique longe de dramas desnecessários. Faça as pazes onde a paz estiver disponível. Perdoe sem abandonar a sabedoria. Ancore o amor-luz através da ação. Permita que a alegria chegue sem exigir um motivo. O que quer que permaneça inacabado pode continuar depois sem urgência. A liberação funciona melhor quando a honestidade está presente e a força está ausente. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu o deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.